Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Deputado, eu sei que há esforços políticos para tentar adiar o julgamento, tudo isso está em jogo e eu acredito que esses esforços sejam bem sucedidos. Mas vamos dizer que não sejam, que aconteça o pior. Qual é o cenário que nós teríamos no Rio de Janeiro caso, em 3 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal dê ganho à lei original da forma em que está a distribuição dos royalties? Caos, né? A gente volta a viver o caos que nós vivemos em 2017. Atraso de salário. Algumas categorias já receberam 3, 4 meses atrasados em 2017. A área da segurança pública, por exemplo, estava recebendo atrasado, mas ainda dentro do mês. Então nós tínhamos, naquele momento, nós corríamos um risco, a meu ver, de ter aqui uma guerra civil. Sim. Se ocorre o que aconteceu no Espírito Santo, da Polícia Militar. Entrar em greve, né? Entrar em greve, ficar nos quartéis, o que aconteceu lá de 110, 114 homicídios em 10, 15 dias, vai acontecer em 48 horas na Baixada Fluminense. Sim. Então, foi o risco que nós corremos em 17, por isso a Assembleia votou matérias difíceis em 17. Votamos a autorização para alienação das ações da SEDAI. Votamos o empréstimo para que a gente pudesse botar os salários em dia e também em garantia as ações da SEDAI. Nós aumentamos a contribuição dos servidores de 11% para 14%. Nós criamos um teto de gasto no Estado. Nós tivemos várias matérias que a Assembleia votou e muitas das vezes, Ricardo, na verdade, ao som de bomba de efeito moral, bala de borracha, gás lacrimogêneo, gás de pimenta, a Assembleia cercada. Então, 17 para 18, a Assembleia, que precisava votar para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse aderir ao regime de recuperação, votou e não correu do compromisso. Ocorre que vários outros estados também precisam aderir ao regime. Só que o regime da forma que está, é preciso a gente ter, mudar a lei do regime, né? Tem a mensagem 101 lá no Congresso e a gente espera que essa mensagem possa ser votada para que a gente possa alongar, por exemplo, as dívidas. Para você ter uma ideia, Ricardo, se não julgar essa ação, para 2021 nós vamos ter um déficit de 20 bilhões de reais no orçamento público. Esse ano já há um déficit de 20, não é? A previsão era 10, aí aumentou um pouquinho por conta da pandemia, mas nós vamos chegar por entre 8 e 10 no final do ano. Esse ano, 8 e 10? Esse ano. Porque acaba que o governo fez um acordo em cima de uma lei que nós aprovamos na Assembleia com a Petrobras, vai receber 2 bilhões de reais. O governo também está recebendo do governo federal um repasse de 2,4 bilhões de reais. Então, em relação a 2019, a receita será, na minha opinião, a mesma. Pouquinho melhor. Perdemos nos royalties, mas compensação ganha nesses dois casos específicos. Acordo com Petrobras e Fazenda no Estado e a ajuda que o governo federal repassou para os estados e municípios. Então, é caos. Atraso de salário, o Estado vai parar de novo. Acho que não é possível que, enfim, as pessoas que têm algum tipo de consciência, e inclusive, nesse caso, eu sei que não se pode decidir em função disso, mas estão todas do Rio, o presidente da República, o presidente do Supremo, enfim, são o presidente da Câmara, ou seja, são 3 pessoas que são decisivas no protagonismo político nacional, não que decidirão por conta de bairrismo, mas que tenham consciência, porque é uma situação catastrófica para um Estado, para o segundo Estado mais importante da Federação. Em 2017, o governo federal arrecadou no Estado do Rio de Janeiro mais de 170 bilhões de reais. E devolveu quanto? Devolveu em torno de 30 bi. Quer dizer... Então, se o Estado do Rio for mal, o Brasil, quem perde é a União e perde os outros estados, naquela divisão, como eu falei no início, do fundo de participação dos estados. Porque quem contribui para o fundo é que recebe menos, quem mais contribui que recebe menos. Então, para nenhum estado, para nenhum município fora do estado do Rio de Janeiro, é interessante o estado do Rio ir mal. Porque uma vez que nós tivermos a possibilidade de ter, como tivemos em 17, o governo federal tem que aportar recursos. Sim. E garanto que é muito maior do que
o que nós temos direito como Estado produtor de petróleo. Deputado, o senhor falou ainda há pouco que a LERJ aprovou uma lei que possibilitou que o Rio ganhasse mais 2,4 bilhões em transações com a Petrobras. Eu queria falar sobre isso, quer dizer, quais são as ações que a LERJ tem desempenhado e que conseguiu êxito para ajudar o Estado a se reequilibrar do ponto de vista fiscal? Essa foi uma ação importante. Há outras medidas que a LERJ tomou nesse sentido para contribuir para o equilíbrio fiscal do Estado? Ricardo, já a partir de final de 2016, a Assembleia vota um aumento de alíquota de ICMS para bebida e cigarros, por exemplo. A gente já estava ali, em 16, o Estado do Rio de Janeiro perdeu 29% da sua receita, em decorrência da queda do barril do petróleo no mercado internacional, já a partir de setembro de 2014, e em decorrência também da paralisação de todo o setor de petróleo no Estado do Rio de Janeiro, que significa 1/3 da economia. Então, vem a queda do barril, acentua com a paralisação das obras, dos estaleiros, de todo o setor da cadeia produtiva de petróleo. Barril muito barato, chegou em fevereiro de 2016 a $28 o barril. Então, o Estado perde em 16, 29% da sua receita estimada. 29%. A crise começa fortemente em 16, atravessa 17. 17, a gente, como eu disse aqui, votamos coisas importantes para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação. Em 18, a gente vota, através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mais uma linha C no fundo, que vai possibilitar que o Estado possa arrecadar em torno de 600 milhões. Isso foi no final do ano passado, de 19, mas em 18 a gente estende o FECP, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, até 19, e a Assembleia. Votamos também lá, bom que se diga, Ricardo, já 17 para 18, o FEF, que é o Fundo Estadual de Estabilização Fiscal. O que é isso? Nós fizemos uma lei onde quem tem o benefício fiscal, que, por exemplo, deixa de pagar R$1 milhão mês por conta do incentivo, tem que contribuir para esse fundo com 10% desse benefício. Então, contribui com R$100 mil. No ano passado, em novembro, nós mudamos o nome de FEF para FOT, que é o Fundo Orçamentário. E aí a gente passa a cobrar o retorno de 10% dos benefícios fiscais, não só para as empresas que contribuíam, mas que faturavam acima de R$100 milhões. Nós estendemos para todas as empresas, exceto micro, pequenas empresas, e para o benefício fiscal do esporte e da cultura. Então, se juntar tudo isso, deputado, você acha que a LERJ contribuiu com... Em 18, em novembro, só com o fundo e com a linha C, 1,2 bilhão a mais de arrecadação ano. 1,2 bilhão. Então, a Assembleia tem feito um esforço grande, a Assembleia tem votado e, de novo, não tem fugido das responsabilidades. E muitas das vezes a crise é no Executivo, mas é lá na escadaria da Assembleia, é lá nas galerias que a gente tem a pressão dos servidores, por exemplo, da sociedade civil organizada. Deputado, todo esse processo que nós vivemos no Rio de Janeiro nos últimos anos, que é um processo que passou pela prisão do ex-governador Cabral, depois o afastamento do governador Pezão, a prisão do governador Pezão, e agora também o afastamento do governador Witzel por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, confirmada numa outra decisão da LERJ, que aprovou a fase preliminar do impeachment que está em julgamento final, gera, de modo geral, uma instabilidade política no Estado, e as pessoas ficam imaginando, com alguma razão, que tudo isso acaba prejudicando na ponta a sociedade, os munícipes, as pessoas que moram no Estado, porque as políticas públicas são, de alguma maneira, interrompidas, sofrem solavancos por conta dessa instabilidade política. Que tipo de análise o senhor faz disso e até que ponto isso compromete o nosso destino, o nosso futuro, deputado? Bem, primeiro dizer que a democracia tem muitos defeitos, mas ainda é o melhor sistema. E é sinal de que as instituições estão funcionando. Mesmo agora, no caso do afastamento do governador, a Assembleia deu todo o direito de defesa do contraditório ao governador. Ele ajuizou por alguns momentos na Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro e também na Justiça Federal, no STF, e nós ganhamos todas as instâncias. Então, nós fizemos lá o rito, nós criamos uma comissão
onde teve representantes de todos os partidos nessa comissão, teve um relatório, foi votado, nós votamos depois no plenário o relatório e, após a votação do relatório, escolhemos 5 parlamentares para que eles possam compor o tribunal, dito tribunal misto, que é composto por 11 desembargadores, presidente do TJ, 5 desembargadores sorteados e 5 deputados eleitos pelo plenário da Assembleia. Então, temos problemas. Diria que o Rio de Janeiro é diferente de outros estados do Brasil. Não tem diferença, né? Lógico. Aqui é a ressonância para o Brasil. Sim. Mas o Rio, na verdade, precisa de ter um pouco de paz. O que se faz no Rio não se faz em outro estado da federação. Se tem problema, tem que apurar, tem que investigar, mas não pode extrapolar daí. Eu acho que quem comete irregularidades e ilícitos tem que pagar por isso. E o Estado do Rio de Janeiro, a exemplo do ocorrido nos últimos anos, as instituições estão funcionando e isso é bom para a democracia. Perfeito. Eu vou fazer mais um intervalo e no próximo bloco eu queria saber do senhor o que o senhor está achando desses primeiros dias do governo Cláudio Castro, que é o governador que está em exercício. Voltamos em 1 minuto.